O Quarteto Fantástico está prestes a retornar ao grande ecrã do cinema depois de nunca mais serem vistos durante uma década. Porém, a verdadeira questão é se também vão falhar. Bem, eu não acredito nisso. Muitos fãs concordam que este filme tem que ser um sucesso, senão o Quarteto Fantástico tem o maior azar de todos no que toca ao cinema. Porquê? As adaptações anteriores não adaptaram muito bem o quarteto. Os direitos de imagem no cinema do quarteto pertenciam à Fox, juntamente com os X-Men. Digamos que não fizeram um muito bom trabalho. Os filmes de 2005 e 2007 não foram muito maus, mas não captavam a essência do quarteto. Eles pareciam apenas uma equipe de super-heróis. O filme estava a falhar a transmitir a dinâmica familiar, também não adaptaram bem o Doutor Destino, mais sobre ele à frente, e nem o Galactus. A falta de dinheiro transformaram o Devorador de Mundos numa nuvem, e ainda por cima o Surfista Prateado derrotou-o facilmente. Depois, a Fox decidiu fazer um reboot e tivemos o filme de 2015. Meu Deus, que filme horrível! Sem emoção, o pior Doutor Destino que alguma vez vi, narrativa má e tornaram personagens simpáticos e family-friendly nesta equipa sombria. Retiraram toda a essência da família e apenas criaram memes fantásticos. Say that again? Esse será o maior desafio do filme, superar os seus antecessores. Eles têm que acertar na dinâmica familiar, nas personalidades e desafios pessoais dos personagens e nos vilões. E, bem, eu acho que estão a conseguir. Através dos trailers, teasers e um bocado de interpretação, podemos notar que este filme é diferente dos outros. Primeiro, eles já se conheciam muito bem antes de ganharem os poderes. Já com os poderes, eles começaram a desenvolver melhor os laços familiares. Reed é o cérebro viciado em arranjar uma solução. Johnny é o corajoso, engraçado e irresponsável. Ben é a força transtornada pela sua aparência e por quem é. Sue é o coração e quem liga esta família. E ainda temos a adição de Franklin Richards. Vamos falar mais tarde sobre ele. O bebê fofinho de Reed e Sue, que é o alvo de proteção de toda a família. Já vimos ao decorrer de estrelas a afeição e preocupação que sentem uns pelos outros. John e Ben estão ansiosos por ser tios. Já Reed e Sue estão preocupados por trazerem uma nova vida para a sua vida perigosa. Eles estão sempre juntos e falam, reagem e conversam como uma verdadeira família. As personalidades e desafios que os personagens enfrentam também estão muito bem adaptados. Reed trabalha arduamente porque precisa de resolver o assunto, precisa de superar. Às vezes não dá a atenção necessária à família, ficando perdido no trabalho. Johnny faz piadas a situações sérias por causa da sua irresponsabilidade, imaturidade e talvez própria insegurança. Sue tem dificuldade em acalmar e unir a família enquanto tem que cuidar do seu mais recente filho. Ben é alguém que sente falta de quem era, que não quer abraçar o que é, o coisa. Ben é o que mais sofreu com os seus poderes. Os poderes do Senhor Fantástico, da Mulher Invisível e da Tocha Humana não mudam a sua aparência eternamente, não os tornam um monstro. Todos querem que Ben diga It's clobbering time! quando ele não está pronto para admitir que aquele é quem ele é a partir de agora, e deixam ainda mais tristes as pessoas gozarem ou fugirem dele. Porém, é esta família que o segura, que o faz continuar a querer viver, a querer lutar pelo planeta que eu tinha rejeitado. E isso, embora também de certa forma adaptado anteriormente, nunca foi explorado até onde podia. Não temos muita informação dos vilões, mas pelo que vimos parecem estar a ser muito bem adaptados. Galactus não é uma nuvem e parece aterrorizante. Ele parece estar a caçar Franklin, como nas bandas desenhadas, porque, caso não saibam, Franklin é um ser extremamente poderoso que pode controlar a realidade. Ele é mais poderoso que a Feiticeira Escarlate, Galactus e talvez o Doutor Destino combinados, mas demorou algum tempo para ele controlar o seu poder nas BDs. Nem sequer devem mostrar os seus poderes no filme. Galactus queria fazer de Franklin o seu novo arauto, juntamente com o Surfista Prateada. Falando em Surfista Prateada, não achem que só por ser mulher que não é fiel às bandas desenhadas. Seu verdadeiro nome é Shala Bal e era a esposa do Surfista Prateado. Neste universo, Shala foi escolhida por Galactus em vez do seu marido. Não temos muitas informações sobre outros vilões. É provável que tenhamos alguns flashbacks onde veremos o Homem Toupeira, por exemplo. É por isso que as expectativas para estes filmes são muito altas. Parece completamente diferente dos filmes anteriores e de outras adaptações. Parece que realmente é uma narrativa interessante, com riscos elevados. Por exemplo, Galactus talvez esteja a ameaçar a destruição do nosso planeta se não lhe derem o mais novo membro da família. Isso seria uma batalha de dilemas e ideias interna muito complicada para o quarteto. Mas não é só por isto tudo que o filme terá o tão merecido sucesso. Embora este filme ocorra noutro universo, tem algumas coisas que podem fazer com que os fãs tenham a necessidade de ver o filme. Este será o penúltimo filme antes dos Vingadores de Doomsday. O vilão Doomsday, o Doutor Destino, sempre teve uma grande conexão com o quarteto. Tem rolado muitas teorias se este novo Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr., vem do universo Quarteto Fantástico no espaço. E faz sentido. O Doutor Destino é um vilão principalmente do quarteto. Podíamos ter algumas menções à sua relação com Reed Richards. Até podíamos vê-lo numa cena pós-créditos. Para ser sincero, não gosto desta ideia, mas é muito provável. Franklin Richards, nas BDs, também tem um grande papel na narrativa, que está a ser adaptada para os próximos 2 filmes dos Vingadores. Na história Guerras Secretas das bandas desenhadas, foi Franklin quem reconstruiu o multiverso. Não acho que ele será logo de início assim tão poderoso, mas ele ser apresentado
apresentado logo antes de Doomsday, não acho que é uma coincidência. Isto foi intencional. Algo que também pode ajudar este filme a ser produzido pela própria Marvel Studios e não outras empresas. Muitos têm notado que a Marvel tem tentado se reerguer no cinema. Vimos isso com Thunderbolts, por exemplo. Por isso, os fãs podem ter mais confiança com o estúdio. O que também pode ajudar é toda a equipe incrível. O elenco é bem conhecido. Matt Shakman, que trabalhou em WandaVision, uma das minhas séries favoritas da Marvel, também é o diretor deste filme. Imagens divulgadas de como é atrás das câmaras mostram o amor e cuidado meticuloso efetuado no processo de produção. Algo que também pode ajudar muito o desempenho financeiro do filme é a marca do Quarteto Fantástico. O Quarteto não é como os Thunderbolts. Thunderbolts não teve um bom desempenho mesmo sendo um bom filme. Isso deve-se à formação da equipa. Estes personagens eram quase completamente desconhecidos, comparando com o Homem-Aranha ou Deadpool, por exemplo. O Quarteto é um dos 4 pilares da Marvel. É algo que todos reconhecem. Todos já viram o Quarteto em algum lugar. É por isso que o Quarteto será um sucesso. Os fãs têm todos os motivos para irem para o cinema e disporem de todo o seu dinheiro. O primeiro espaço parece muito melhor adaptado de todos os outros filmes do Quarteto Fantástico. Mostra a emoção, a dinâmica familiar e uma narrativa interessante e bem construída. As suas conexões com o universo cinematográfico da Marvel fazem com que as pessoas queiram assistir o filme por confiar no estúdio e pela relação que iniciará com um dos futuros maiores filmes de super-heróis. Isto é apenas a minha opinião e que eu acredito. Se o filme for um fracasso, tenho a certeza que toda a gente vai gozar comigo, mas estou disposto a arriscar. Eu realmente acredito que este filme será um grande sucesso. Mas e tu? O que tu achas deste filme? Achas que será um sucesso? Melhor, será que vai superar Super-Homem? Digam-me nos comentários. Caso ainda não tenham visto o filme, se publicar isto depois de estrear, podem ver o que devem esperar de Super-Homem, que vai acompanhar Quarteto Fantástico, primeiro espaço no cinema este mês. Até à próxima, nerds.